Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos aqui novamente, né? Podemos dizer que essa é uma segunda edição do nosso podcast, porque aqui no canal também temos a primeira. E meu nome é Gustavo, para quem não sabe, eu sou aluno do 4º período de Ciências Contábeis da UNEC, Centro Universitário de Caratinga. E hoje a gente vai tratar de um tema que é a educação financeira para a sociedade. Fala pessoal, meu nome é Analice e estamos aqui, né, como o Gustavo disse, realmente para falar sobre educação financeira, como ela é importante nos dias atuais. E estamos com um convidado, João Carvalho. Pode se apresentar, João. Olá, primeiro eu quero agradecer, né, o convite que a Analice me fez para falar desse tema tão importante que é a educação financeira. Cumprimentar aqui o Gustavo, que eu conheci aqui agora, né? Eu sou professor há 25 anos, né, tenho formação em matemática, pós-graduação em matemática e gestão do trabalho pedagógico, né, que é supervisão, orientação e inspeção. E tenho toda a minha vida voltada para a educação, não especificamente a educação financeira, mas desde lá da educação infantil até o ensino médio. E atualmente eu trabalho com educação profissional, que é cursos técnicos, né, eu tenho uma experiência de 15 anos formando pessoas para o mercado de trabalho. João, seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade. E aí, para começar a gente chegar nesse tema, né, que é um tema tão recorrente e que eu acho que, à medida que vai passando o tempo, ainda mais nesse neocapitalismo de hoje, a galera vem sempre buscando mais aprender sobre gestão financeira ou algum conteúdo financeiro. Do que seria exatamente se tratar educação financeira, ou seja, quando a gente fala educação financeira, do que exatamente a gente está trabalhando ali? Olha, apesar das pessoas interessarem muito por esse tema de educação financeira, na prática parece que não é o que a gente vê. A gente tem uma realidade hoje dura no país, né? 80% da população brasileira está endividada, ainda mais nesse período de juros altos, né? E esse é um dado recente, né? É um dado de 2024, né? do IPEA, né? Que é um instituto que mede essas questões. A educação financeira é muito mais do que falar de dinheiro, é falar de comportamento que a gente tem em relação ao dinheiro. Como que a gente age com aquele recurso que a gente tem, que muitas das vezes já é escasso. Então, é falar da nossa relação com a gestão e com o propósito que a gente tem com aquele recurso que a gente recebe todo mês. E destinar ele de forma harmônica para que a gente consiga honrar todos os compromissos que a gente tem, né? E ainda sobrar um pouquinho para poder fazer um planejamento futuro. Não, é verdade. Exatamente, João. É até interessante o porquê do convite, ter convidado o senhor para estar vindo no podcast falando sobre educação financeira. Algo que me chamou muita atenção quando conheci o senhor é sobre o senhor ensinar tanto a sua família quanto seus filhos sobre a educação financeira e quanto é importante, né, no dia a dia. E gostaria até de perguntar para o senhor um pouquinho mais no quesito de falar sobre educação financeira, como que a gente organiza, mesmo com a renda tão baixa, né? Como o senhor falou sobre a questão da dificuldade no Brasil, como que a gente trabalha essa questão? Como se organizar tendo uma renda tão baixa, né, no Brasil que a gente vive, nos dias atuais que a gente vive? Olha, não é uma questão de renda, até porque no Brasil a renda média das famílias gira em torno de R$2.000. Então, a educação financeira, a gente não pode aliar diretamente com a questão de renda. O quanto que eu ganho? Se eu ganho muito, eu vou fazer um planejamento financeiro, e se eu ganho pouco, eu não vou fazer. Não é muita realidade do Brasil, a gente vê pelos números que o brasileiro, apesar de entender que o tema é importante, ele não coloca ele em prática, né? A questão da educação financeira, de eu querer entender do assunto, é mais ali uma vontade própria mesmo. Por exemplo, eu não sou especialista em educação financeira, eu sou uma pessoa que quis estudar sobre educação financeira. Né? Aí eu comprei livros, comecei a estudar em casa, comecei a pegar o pouquinho que sobrava ali e estudar base de investimento para ver como que eu ia aplicar isso daí. E direcionar os recursos de forma harmônica. Entendeu? Não que os gastos são harmônicos, eles não são harmônicos. Verdade. Mas a forma que eu lido com essa harmonia com o dinheiro ali, né, até mesmo em casa, junto da família, no diálogo, é a forma que eu vou conseguir administrar isso da melhor forma possível. Então não tem muito a ver com renda.
Porque a gente tem Sim. ricos que têm muito dinheiro e com muita dívida. E a gente tem pessoas que têm muito pouco dinheiro e não têm dívida. Tem até a poupança lá rendendo, apesar que eu não indico muito a poupança como forma de rendimento, mas pessoas com pouco recurso financeiro e que conseguem administrar muito bem, pessoas com muito recurso financeiro e que estão atoladas em dívidas. Sim. Entendo. Tem até um livro, acredito que o senhor já deve ter lido, que é aquele da psicologia financeira. E o autor fala que, um dos primeiros temas, assim, ele fala que a riqueza, ela tem muito menos a ver com renda e mais a ver com consciência e com os fatores psicológicos. Então, seria mais por essa questão que você está dizendo, que se descartar o fator renda e a pessoa tiver um bom planejamento, ela ainda consegue se manter ali? É comum a gente dizer o seguinte, que dinheiro não é um fim, né? Dinheiro é um meio, não é um fim. O fim é aquilo que eu quero atingir, né? Eu quero comprar um carro, esse é o fim. O dinheiro é como que eu vou trabalhar para conseguir comprar esse carro. E isso é psicológico. Tem gente que consegue, coloca como propósito, trabalha duro ali, segura e consegue comprar aquele carro que ele tanto sonhou, né? E tem outra pessoa que às vezes com o mesmo recurso financeiro não consegue fazer, porque ele psicologicamente ele tem uma relação com o dinheiro que não permite com que ele trabalhe isso de forma harmônica, entendeu? Eu estou tocando muito nessa questão da harmonia porque ela é fundamental para lidar com o dinheiro, entendeu? Entendi, bacana. Aí a gente entra na questão também, né, de por que é tão importante a gente ter essa harmonia como uma forma de controlar o que a gente ganha e o que a gente gasta. No caso ali, o que entra e o que sai. Eu já estudei educação financeira já há alguns anos, vamos dizer assim, né? E a forma com que a gente fazia o controle dos gastos de alguns anos atrás é um pouco diferente de hoje. Porque a gente fala o seguinte, assim, é importante anotar tudo. Hoje, com o digital, você não precisa anotar nada. Porque a gente lida muito pouco hoje com dinheiro físico. Então, se você hoje for nos seus aplicativos do banco, você pegar a fatura do seu cartão, você sabe para onde está indo o seu dinheiro. É mais uma questão mesmo de parar, pegar esses extratos e analisar. Entendeu? E aí eu posso dizer mais ainda. Eu tenho preguiça de fazer isso. Eu tenho preguiça de pegar esses dados e analisar. Se você pegar a inteligência artificial hoje, ela analisa tudo para você e fala onde que você está, onde é o seu gargalo. Ela fala, você está gastando muito com boteco no final de semana. Nada contra, eu também gosto. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que você hoje, os recursos que você tem de tecnologia, é muito tranquilo, é só você pegar esses dados. Você pode pegar a fatura do seu cartão de crédito, jogar na inteligência artificial e ele vai te dizer, dado a dado, separar ali as receitas, onde você está gastando e te dar um feedback geral. É mais uma questão mesmo da pessoa ter essa vontade de fazer, de parar para analisar, porque hoje em dia é Pix, né? Transferência, o cartão de crédito ali, né? Se eu perguntar aqui a alguém se tem dinheiro físico na carteira, pode ser que um ou outro tenha. Eu não tenho. Eu também não tenho, não. Então, analisar hoje os dados financeiros de uma pessoa, de uma família, não é difícil. Não precisa mais ficar anotando, porque às vezes é chato. Eu comprei lá uma calça, eu tenho que ficar anotando quantas parcelas que é aquilo ali. Não precisa mais disso. Hoje é muito mais tranquilo, Verdade. Né? Nem precisa analisar, a inteligência artificial analisa pra gente. É verdade. Interessante que a inteligência artificial ela vem para agregar muito nas nossas vidas. Só que entra num ponto muito interessante também. E como que a educação financeira vai nos ajudar a lidar com essa questão dos imprevistos? Lá na inteligência artificial, né, elas vão dar os dados pra gente, falar assim, você tá gastando com isso, você tá gastando com streaming, né, entretenimento, ela vai segmentando. Isso. E a respeito dos imprevistos, como que a educação financeira pode nos ajudar com isso? Aí a gente volta na questão que o Gustavo falou, que é a questão do como lidar com o dinheiro. Isso é psicológico. Uhum. Imprevisto é aquilo que acontece em cima da hora ali, o próprio nome está dizendo, é imprevisto. Então esse planejamento ele tem que ser feito antes, ele não é feito na hora, porque na hora você precisa ser resolutivo, ou você tem um recurso financeiro, ou você vai buscar ele através de um crédito, você vai ter que se virar, porque o problema chegou. E chega para todo mundo, tá? Não é uma questão para um ou para outro. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, a gente precisa de ter
construir, se você ainda não colocou em prática a educação financeira, começa hoje. E começa a fazer uma previsibilidade para o futuro, né? Que futuro é esse? Hoje, isso é muito particular de cada pessoa que estuda educação financeira. Mas hoje eu acho o seguinte, se você gasta R$3.000 por mês, um exemplo, eu tenho um custo mês de R$3.000. Então, no mínimo, você precisa de ter R$18.000 na conta. São 6 meses desse custo. No mínimo. Entendeu? Interessante. Mas para mim é difícil, etc. É previsibilidade com tempo. Talvez agora você não vai conseguir. Você vai demorar 1, 2, 3 anos para chegar a isso. Entendeu? Mas você precisa começar e ter essa previsibilidade. Porque imprevisto é imprevisto. Não tem como. Vai acontecer. Se você não estiver preparado para ele, você vai ter que dar um jeito. Por isso que muitas vezes, nesse momento, a pessoa pega empréstimo com juros abusivos, ele vende um bem que às vezes vale um valor por um valor irrisório, porque ele está precisando daquele dinheiro ali, então não tem como. Não existe mágica, existe planejamento. Você falou tudo, o planejamento é essencial na educação financeira. Você acha que, voltando a esse assunto, né? Por exemplo, eu vejo em muito conteúdo na internet, ou até mesmo as pessoas já vi falando, que tipo assim, você tem que destinar tantos por cento do seu salário para uma reserva de emergência, ou tantos por cento do seu salário para investimento. Você acha que existe uma porcentagem fixa ou varia de situação para situação, de objetivo para objetivo? Como Olha, você vê isso da aí? mesma forma que eu acabei de indicar aqui, que o ideal é que você tenha pelo menos 6 meses do seu salário guardado ali para reserva de emergência, e esse não é um dado, não é um consenso, né? Você vai ter pessoas que vão dizer que o ideal é 1 ano, você vai ter pessoas que vão dizer que o ideal é 3 meses. Então isso é muito particular, porque quem conhece a sua realidade dentro da sua casa é você. Claro. O que eu quero dizer é o seguinte, você precisa ter uma reserva. Como que você vai fazer isso? Você vai ter que começar a ter, como se diz, né? A olhar para os seus custos financeiros, para os seus gastos mensais e falar assim, não, eu consigo 10%, eu consigo 20%, eu consigo 30%, eu consigo 5%. O importante é que você economize alguma coisa. Porque esses 5% que você consegue hoje, daqui a 1 ano, talvez você colocou ele lá num rendimento mínimo, ele já vai gerar uma renda mínima para você. Porque o efeito dos juros compostos é uma bola de neve. Sim. Entendeu? Então, se eu virar aqui agora e for imprudente dizer que você tem que economizar 30%, talvez aquela pessoa que só pode economizar 5% vai falar assim, esse treino é para mim mesmo. Então, isso seria até irresponsabilidade. O importante é que você tenha essa reserva. Quanto? Vai depender dos seus custos. Eu não conheço a sua realidade. Só você que conhece. É verdade. Hoje, a respeito das finanças no Brasil, as pessoas elas não sabem muito regular. A educação financeira acaba sendo, acho que de uma certa forma, um tabu, né? As pessoas às vezes não querem o conhecimento. E é bacana a gente fazer esse podcast para as pessoas se informarem um pouquinho mais. Mas a respeito de, tipo assim, realização de um sonho, uma viagem, como se programar, né, a respeito de tudo isso. Falar assim, não, eu quero viajar com a minha família, quero passear com os meus filhos, fazer uma viagem. E como você vai se programar a respeito disso? Porque algumas pessoas, elas não conseguem, né? Exatamente. O fato de eu ter sonhos não necessariamente quer dizer que eu atrelo isso à educação financeira. Tem gente que quer viajar e viaja todo ano e não tem nenhuma reserva financeira. Entendeu? Ele faz a sua dívida ali, ele compra aquilo parcelado, etc. Então, uma coisa é eu fazer aquilo que eu gosto, outra coisa é fazer aquilo que eu preciso fazer. Educação financeira ensina você a fazer aquilo que você precisa fazer. Então, eu vou dizer o seguinte, se você ainda não tem uma reserva financeira para os imprevistos, então essa é a primeira coisa que você precisa construir. A partir disso daí, você vai criar pequenas reservas para realizar sonhos, o sonho da casa própria, né? Aí são caixinhas, né? Eu costumo dizer que, né, fazendo um pouco de merchan pro Nubank aqui, tem as caixinhas, né? Você cria as caixinhas e vai colocando, não, aqui é para minha viagem do final do ano. Mas eu não tô tirando a reserva de emergência, porque a reserva de emergência é para o imprevisto. É para os imprevistos. Entendeu? Quando eu começo a tirar, por exemplo, eu destinei que 10% é para reserva de emergência. Aí eu fui lá e tirei 5% da reserva de emergência e joguei para aquele sonho que eu quero realizar. Então uma coisa está conflitando com a outra. Então não pode, entendeu? E as pessoas não deixam de fazer aquilo que gosta simplesmente porque está pensando nos imprevistos, né? O brasileiro, ele é meio imediatista, né? Aliás, não é o brasileiro, as pessoas são imediatistas, né? Deixa acontecer que eu resolvo. Só que com dinheiro não é assim. O deixa acontecer que eu resolvo com dinheiro, você pode pagar caro.
Entendeu? Igual eu falei, você pode ter que, às vezes, desfazer de um bem, você pode ter que pegar empréstimo a juros abusivos, porque você fica à mercê do que o mercado tem para te oferecer. Então, o mercado dessa área de crédito, ele tá correndo atrás de você que não se organiza. De você que não, né? Só faz sentido você pegar dinheiro a crédito se o que você vai construir com esse dinheiro é acima daquilo que você vai pagar por ele. Do contrário, é planejamento mesmo. Entendeu? Sim. Verdade. No tocante a esse assunto, eu vejo que tem muita gente que quer o efeito, ainda mais com internet, você vê muito conteúdo, a galera ganhando dinheiro, entre aspas, de um dia para o outro, assim, aí a gente fica muito naquela, eu quero ganhar dinheiro, quero ficar rico do dia para a noite. A galera tem muita visão a curto prazo, né? Ninguém tem mais aquela visão de que tem que esperar para fazer o dinheiro render e depois você resgatar um valor maior. Acho que isso aí que diferencia, né? Muita gente que consegue daquela pessoa que, como você disse, fica à mercê do mercado. Eu acho que pode acontecer, como a gente vê acontecendo aí, pessoas ficando ricas de uma hora para outra. A internet possibilita isso. Mas isso é igual jogador de futebol, é um ou outro. Se você pegar no universo do número de pessoas hoje que precisa levantar cedo, que precisa trabalhar, que precisa pagar suas contas, esse universo é muito maior do que o universo das pessoas que conseguem ganhar muito dinheiro com a internet. Então é um pouco ilusório. Acontece? Eu acho que acontece, tanto que a gente vê aí acontecendo, entendeu? E muitas das vezes, às vezes você também não tem um perfil para esse tipo de coisa que as pessoas fazem na internet, entendeu? Tem gente que vai lá e dá a cara a tapa na internet, não é muito o meu perfil, entendeu? Tem gente que já tem esse jeito, né? E tem aquelas profissões que se você acertar a veia do negócio, você vai ganhar muito dinheiro. Igual é a música, é o futebol, né? É o pessoal lá das dancinhas, etc. Então, tem como ganhar. Só que não é a realidade da maioria. Eu não tenho um número para dizer aqui, mas isso representa talvez menos de 1% da população brasileira. Aí você vai ficar pensando em construir riqueza dentro desse 1%? Pode acontecer, mas se você ficar esperando só por isso, você corre um sério risco de frustrar, de ficar frustrado. Entendeu? Como a gente vê aí, muitos frustrados porque foi para a internet e não viralizou, não deu aquilo que ele esperava. Então, acho que não é por aí. Entendeu? Acho que essa galera que tem sucesso, eles generalizam bastante. Por exemplo, se você fazer, você fica rico. Tipo assim, eu fiquei, então você consegue também, entendeu? Exatamente. Eles não pensam igual ele disse, eu acho até um pouco irresponsável. Não estão dizendo mentira, acontece, mas numa fração muito pequena, entendeu? E aí essa pessoa, às vezes, que é um pouco imatura, né, na forma de pegar informação, porque a internet é muito líquida, né? Já dizia o polonês, lá, o filósofo polonês Zygmunt Bauman, que falava desse mundo líquido, né? As coisas a internet, a informação está ali o tempo todo, disponível para você através de um rios, através de um texto ali, mas ela é muito líquida, aquilo ali passa e acabou, entendeu? Eu acho que a gente precisa não fechar os olhos para isso, porque tem oportunidade da internet, né? Mas também não se ater demais só a isso, porque o resultado pode ser muito frustrante depois. Precisa de algo com mais solidez, né? Com mais solidez, isso. É verdade. Falando nisso, a respeito dessa questão da internet, hoje, quais são as armadilhas financeiras e como que a gente pode evitá-las? Tipo, na internet temos demais. Principalmente por alguns jogos, né? Mas qual as armadilhas financeiras que a gente deve evitar atualmente? Eu acho que... em termos de armadilha, a gente pode falar dos gatilhos, né? Que é aquilo que aciona o seu instinto ali de consumir, né? E a internet tem muito isso porque o tempo todo tá sendo, não só a internet, na TV também, mas a gente hoje, como o consumo maior é de internet, a gente vê o tempo todo você sendo estimulado a consumir alguma coisa, né? A consumir conteúdo, a comprar alguma coisa. Se você curtiu alguma coisa que tinha um produto, a partir dali você já começa a receber aquela mesma coisa em vários locais na internet. Então, aí você aciona o negócio do gatilho, né? Eu tenho um livro aqui, eu até trouxe aqui, que eu acredito que vocês conheçam, que chama O Poder do Hábito.
Né? Esse livro aqui eu recomendo para que qualquer pessoa leia, né? Porque ele vai te ensinar como que você constrói um hábito, né? Então, por exemplo, eu não gosto de atividade física, mas eu sei que eu preciso fazer atividade física. Então, você decidiu que vai começar com a caminhada. Um exemplo. Então, você precisa de pelo menos 21 dias, segundo o que fala o autor aqui, para instalar o hábito. Você precisa resistir, porque vai te dizer para você não fazer. Entendeu? Então, você precisa de 21 dias para instalar. 21 dias, o hábito está instalado. Aí você precisa de 90 dias para o seu organismo aceitar aquilo ali e começar a te pedir aquilo ali. Ah, sim. A mesma coisa, aqui é um vício bom, né? A gente tá falando de um hábito bom, né? A mesma coisa, e aqui ele fala dos gatilhos. A mesma coisa para uma pessoa que fuma. Então, por exemplo, às vezes a pessoa que fuma, o simples fato dele tomar um cafezinho ativa o gatilho para ele fumar. Então, a gente tem vários gatilhos na nossa vida, inclusive gatilhos de consumo. E a gente precisa identificar isso. Por exemplo, eu tinha um mau hábito. Eu trabalho à noite. Então, eu chegava em casa, e como a gente trabalha à noite, a gente chega um pouco agitado, a gente não consegue dormir. A primeira coisa que eu fazia, sentava e pegava o celular. Então, era um gatilho para mim. Aí eu ia dormir mais tarde ainda e eu não relaxava, não descansava. Entendeu? Então, eu identifiquei que eu chegar em casa, eu não posso sentar no sofá, porque se eu sentar no sofá, eu vou pegar o celular e ali eu vou ficar no celular lendo alguma coisa, etc. Então, essa questão dessas armadilhas financeiras, né, para evitar o gasto, o consumo excessivo, é você identificar esses gatilhos de consumo. Aí, cada pessoa vai ter o seu gatilho, entendeu? Né? Às vezes a mulher, pegando a mulher como exemplo, né? A mulher gosta muito de maquiagem. Aí ela tá lá na internet, ela curte alguma coisa de maquiagem, começa a aparecer um monte de coisa de maquiagem para ela. Como ela gosta de maquiagem, a tendência de que ela consuma e compre aquilo ali é maior. Verdade. Entendeu? E aí vai. Comprar algo desnecessário, né? Às vezes nem precisa. Às vezes, tipo assim, compra... Ah, não tem dinheiro, vou comprar no crédito. Aí compra no crédito, vai criando aquela bolha, né? Coisa pequena depois se torna uma coisa grande. E a questão do hábito ela é tão interessante que o livro fala desses hábitos que são particulares, mas ele fala dos hábitos até dentro da empresa, né? Tem empresas que têm hábitos coletivos. A própria organização ali, né, na forma do gestor trabalhar ali, ele cria dentro da empresa hábitos que minam o processo da empresa. A empresa às vezes até chega a quebrar por conta disso. Nossa. Entendeu? Então é algo muito importante a gente identificar esses gatilhos que levam a gente a fazer coisas que, se a gente tivesse, aí a gente volta no autoconhecimento, porque educação financeira é autoconhecimento, entendeu? Tem muito a ver com a psicologia, né? A gente às vezes pensa o dinheiro como um valor monetário por si só, mas lidar com o dinheiro é muito mais psicológico do que valor monetário. Verdade. Entendeu? E falando dessa questão de gasto, de pessoas que gastam compulsoriamente, qual que é o maior problema que você vê em relação ao ensino da educação financeira? Porque tem muita gente que ensina, mas a grande parte da população não tem esse conhecimento. E como você disse, está muito acessível. Então, qual que você acha que é esse impasse de ter o conhecimento, mas a pessoa não saber? Eu trabalho com educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio e educação profissional. Esse é um problema da educação brasileira. A educação no Brasil ela é pouco valorizada pelos governos e pelo próprio brasileiro. Por mais que o brasileiro fale assim, a educação é importante, mas na prática o que a gente vê não é esse valor que a gente dá para a educação. Entendeu? Então é uma questão mesmo de cultura e de mudança de uma identidade de uma sociedade que tem que colocar a educação em primeiro lugar. Entendeu? Então a gente não vai conseguir, porque não adianta eu virar para as pessoas e falar assim, você tem que estudar a educação financeira, porque não é só educação financeira, educação para finanças, educação para o esporte. Olha o quanto que é importante a questão da atividade física. O Brasil está caminhando, os Estados Unidos já é uma população extremamente obesa, né? Uhum. Mas o Brasil está caminhando para uma população com o maior número de pessoas obesas, porque também não prioriza essa questão da educação para o esporte.
como também não prioriza a educação para finanças, como também não prioriza a educação básica, certo? Então é uma questão de educação, não só educação financeira. Entendeu? Eu preciso trabalhar isso daí. E aí as novas gerações que estão chegando, né? Vocês que são mais jovens, até a gente que está, né, na área da educação, precisa valorizar essa questão do ensino, mas como gerar conhecimento. Porque informação não é o problema. É verdade. Certo? Tem muita, né? Na minha época de escola, eu ia muito na biblioteca para poder buscar informação. Hoje em dia, qualquer pessoa tem qualquer informação de qualquer parte do mundo dentro de casa ou de posse de um aparelho celular. Não é uma questão de informação. É uma questão de trabalhar essa informação e fazer com que ela torne um conhecimento que gere valor para as pessoas. Certo. Igual aquela questão que você disse, né? A informação está aí, assim como, igual você disse, no banco você tem os extratos lá, os registros já estão aí. Então é mais uma questão de saber o que fazer do que de realmente ver a informação, o conteúdo ou que seja o registro. Então a questão é mais de análise e prática, né? De interesse mesmo, entendeu? Agora, quando que a gente cria esse interesse? Quando eu formo uma sociedade, como eu formo uma população que tem como base o conhecimento e a educação. Porque eu também não posso virar e culpar os meus pais, por exemplo, que não tiveram educação. Meus pais, no meu caso, meus pais eram analfabetos, não tiveram educação, não passaram pela sua escolarização, entendeu? E não posso cobrar deles essa educação. Houve uma falha no processo, entendeu? Então a gente está falhando às vezes na base. Né? Construir uma boa educação infantil, um ensino fundamental, um ensino médio, né? Estão tentando aí mudar o ensino médio, a legislação, o novo ensino médio, né? Mudaram uma vez, não deu muito certo, mudaram de novo. Para quê? Para que a gente melhore a educação, porque ainda é um gargalo muito grande. Uma defasagem muito grande. Sim, muito grande. Eu penso igual você, enquanto a gente não mudar essa questão, não tem como mudar as questões que são consequência dessa, né? Não tem como mudar, entendeu? Não Exatamente. Tem como mudar. De fato, a palavra seria controlar mesmo o dinheiro, porque quando o homem não controla o dinheiro, ele é controlado pelo dinheiro. O que a gente vê, a maioria das pessoas sendo controladas pelo dinheiro, e não a pessoa controla o dinheiro. Quando você tem esse conhecimento dos recursos financeiros que você tem, quando você faz planejamento, quando você prioriza os seus sonhos ali, que a gente falou antes ali, né? Os sonhos que você tem, às vezes, de uma viagem, da casa própria, de comprar um carro melhor, etc. Tudo isso passa por um planejamento, né? Que você faz, e às vezes esse planejamento ele é a médio e longo prazo. Né? Até a reserva de emergência, que a gente pode falar que ela é curto prazo, ali para você construir ela, né? 6 meses, depende muito do recurso que você tem, tudo passa por controlar o dinheiro que entra, a sua receita que entra, controlar mesmo, sabe? Está entrando isso aqui, o dinheiro está sendo direcionado para esse lugar, está sobrando isso daqui, e eu consigo fazer um planejamento futuro, né? E quando eu faço isso, eu consigo criar prioridades. Certo? Às vezes o que eu ganho, porque o brasileiro ele é mal remunerado, né? Se a gente for analisar pelos dados do IBGE aqui 2024, a renda média familiar é R$2.000. Se você imaginar, esse é um dado de 2024, se você imaginar renda média como R$2.000, dá para fazer muito pouca coisa, sobra muito pouca coisa, né? Mas é importante mesmo assim as pessoas fazerem esse planejamento e ir guardando aos poucos para realizar o sonho do estudo, né? Que é o que você comentou, né? Sim. E tantos outros sonhos que a gente tem, que é normal que a gente tenha, né? Verdade. Não pode parar de sonhar. Bacana. E a educação financeira, ela abre portas, sim. A questão tá mais no que a gente faz do que no quanto que a gente tem, né? O que a gente faz com o dinheiro. Lógico, se eu tenho uma renda boa, eu consigo fazer mais coisas em menos tempo. Sim. Entendeu? Em menos tempo. Com certeza, né? Também não vamos ser hipócritas de dizer que com pouco dinheiro você faz muita coisa. Isso é mentira. Né? Mas tem gente que com pouco dinheiro, no longo prazo, consegue fazer muita coisa. No longo prazo. Se você tem mais dinheiro, você vai ter menos tempo para poder fazer o que você quer fazer. Né? É isso.
É isso aí, planejamento, galera. Eu acho que essa é a base. Com base nas palavras do nosso querido professor aqui, a gente pôde ver isso, né? Que se a gente tem que tomar cuidado e procurar sempre esse conhecimento que está tão à nossa porta assim e falta interesse para a gente buscar. Bom, João, eu queria te agradecer, primeiramente, em nome do meu grupo, em nome da minha turma toda, em nome da universidade também, por você ter aceitado o nosso convite, né? Eu e a Analice estamos aqui representando o nosso grupo, que... Fala quem que é aí, Analice? Seria a Mariana, a Cíntia, muito obrigada pela participação, o Gustavo, outro Gustavo, o Wanderson também, muito obrigada por vocês terem vindo, comparecido também, muito obrigada, João, e muito obrigada, tá bom? Isso. Agradecer também ao CaraCast, né, que cedeu mais uma vez esse espaço, e aos meninos que deram total suporte a gente aqui, para que pudesse acontecer essa gravação. E é isso aí. Tamo junto e até a próxima. Você quer falar alguma coisa, João? Não, só agradecer a vocês mesmo por confiar na Alice, por confiar que eu poderia falar desse tema, né? Como eu disse, eu não sou um especialista na educação financeira, eu sou uma pessoa da área da educação, né? Há muitos anos na área da educação, espero ter contribuído, né? Atingido o objetivo daquilo que vocês se propunham, né? E dizer para todas as pessoas, né? Estudar é importante, não só a educação financeira, né? Qualquer assunto é importante o conhecimento ele é libertador. Isso. Verdade. Isso mesmo. E é isso aí, galera. Muito obrigado quem chegou até aqui no vídeo. Assistam também os outros vídeos que os outros grupos vão fazer, que são temas muito relevantes, muito recorrentes. E até a próxima.